Tem uma pergunta aqui do CP, que tem a galera que participa aqui no ao vivo, que manda perguntas. Quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, viu, galera? Ele mandou o seguinte: financeiramente, quantos funcionários e casas a empresa tem que ter para os donos da empresa ganharem mais do que se tivessem sozinhos, com o schedule fechado todos os dias? Então aí é mais para eles manter assim, né, não naquela correria louca, mas assim, uma quantidade que dê para eles se manter aí, ter um lucro e tudo. Será que ele está falando em caso do dono da empresa ter que trabalhar ou não? Porque tem empresários que eles trabalham fazendo a limpeza e tem outros que só enviam os funcionários. Em qual situação que ele será que ele está É, abordando? eu acho que é a situação onde o dono da empresa não tem que trabalhar, ó. Olha lá, tem que Ah, ok. ter para os donos da empresa ganharem mais do que se tivessem sozinhos. Então, tipo assim, é meio que o patrão ficar mais de boa na prospecção e tudo. E eu acho que é Ó, hoje o que você faz, não é? Você não está mais na prospecção? exato, exato. Olha, isso vai variar muito, né. Vai variar do Ninguém quer lifestyle que a pessoa trabalhar. quer ter. É, ela vai variar do lifestyle que a pessoa está querendo ter, né, está buscando. Mas, se você for ter funcionário, a realidade é uma. Se você for ter funcionário, você vai ter aí 2 meninas trabalhando para você e você vai fazer cerca de 4 a 5 casas por dia. Estou falando isso num contrato residencial, que é mais fácil de calcular os números, entendeu? E o dono vai ficar numa situação confortável, mas aí depende muito do lifestyle, né, que o dono dessa empresa tem. Então, essa quantidade é uma quantidade favorável, porém, os donos de empresa não têm uma equipe só, tá? Os donos de empresa normalmente têm 2, 3, 4, 10, 20, 30 equipes. Então imagina aí, então, se o seu lifestyle é morar em Beverly Hills, lá no rooftop, daquele lugar lá mais caro, então você tem que ter no mínimo 10 equipes trabalhando para você e eles fazendo uma média de 15, ó, de 15, uma média de 4 a 6 casas por dia, cada equipe, tá certo? E daí você vai ganhar um dinheiro confortável, né, para você ficar confortável. Mas aí vai depender muito do lifestyle, se você está começando ou não, né. Mas normalmente a primeira equipe não dá muito lucro, se você só tem uma equipe, você vai tirar só muito pouco, muito pouco. Então o segredo é a quantidade, então quanto mais você tem, mais você tira. E os contratos comerciais você ganha muito é na quantidade. Você Bacana. às vezes você ganha 3, 4, $5 por hora por cada funcionário, então quanto mais funcionário você tem, mais você ganha. Mas, são contratos mais difíceis de gerir, dá um pouquinho mais de trabalho, para falar a verdade. Geralmente, assim, quais são os valores, assim, da limpeza, assim, que vocês cobram, assim? Uma forma que vocês calculam quanto que vai ser essa limpeza, número de quartos, como que funciona, assim? Olha, normalmente a gente tem uma tabela, né, mas cada tipo de serviço varia, porque tem desde o serviço standard, que é um serviço regular, por exemplo, para limpeza residencial tem um serviço regular, tem a Deep Clean, tem o Move-in, tem o Move-out. Cada um desses serviços, os preços são diferentes. Por quê? Você calcula do tamanho do apartamento e calcula também o tempo que esses profissionais vão gastar lá dentro, tá certo? Então, por exemplo, para cada 1.000 metros, se a limpeza é Deep Clean, é um determinado valor. Se é uma limpeza, comum, né, que é uma limpeza normal, que a gente fala que é o standard, é um outro valor. Então, você pode calcular por square feet, né, a cada 1.000 square feet você determina um valor, ou você pode determinar pelo tamanho. Geralmente, quando a gente dá o preço, no meu website as pessoas podem ter o preço direto, tá? Mas pode ser que chegue lá, você tem que cobrar mais caro do cliente, mas quando você chega, você já vê que vai gastar mais tempo. Você fala: "Olha, você contratou o serviço X, mas aqui vai ser necessário fazer o serviço Y. Vai acrescentar $40, $50, $100. Você está de acordo? Não, não tá? Então você quer que faça o serviço standard que você contratou é X, Y, Z. Você quer que faça só isso? Faremos só isso, que é o que você está pagando por ele. Então, esse valor pode variar. Quando é ligação, a gente dá uma média. Olha, a gente não sabe da situação da sua casa, é uma deep clean, a gente não sabe o tempo estimado que vai gastar, então a gente vai te dar o preço exato aí, mas pelo tamanho da sua casa, pelo que você tem aí, o valor estimado é, um exemplo, né, entre 200 a $500. Pode ser entre isso. Então, aí quando você chega lá e você bate o martelo e fala: "Olha, aqui é tanto".
entendeu? E aí ele diz se ele quer pagar ou não. Na maioria das vezes paga, mesmo que vamos supor que o valor foi de 250 a 500. Ele na cabeça dele ele quer pagar 250, só que aí você chega, você explica, ó, 250 seria só isso, 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 mas você tem mais isso, isso, isso para fazer, então vai ser 450, vai ser 500. Então você dá uma window, uma janela, para você ter flexibilidade para trabalhar, que às vezes você chega lá, tem muita gente que fala, é só isso aqui que tem para fazer na minha casa, eu só quero que vá e tira a poeirinha. Aí quando você chega lá, tem um mutirão de lixo para tirar. Então, aí você tem que é, explicar para o cliente e falar, vai adicionar o preço X, porque o tempo estimado vai ser maior. E aí ele fala se quer pagar ou não, ou se ele quer que faça o meia boca mesmo que ele está pagando para fazer, entendeu? Então, isso Pois varia é. muito. Os preços variam de região também. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Seba, ele perguntou o seguinte, ó: a partir de quanto por hora já dá para fazer alguma economia? Aí eu pedi para ele especificar, né? Ele citou uma economia financeira, aí ele falou assim, ó, porque se fala muito de começar a empreender. E aí ele falou assim, mas sem grana, como é possível? Tem que ter uma economia. Tem gente, por exemplo, que só vive para se manter. Sabemos quanto é caro as coisas, mas para arriscar sem nada, sem o tal start de economia financeira. Por exemplo, salário de 20 é possível, ou deve ser 30. Conseguiu entender? Eu não consegui muito, mas tudo bem. Tá. Eu não entendi muito, mas eu vou dar uma explanada, de repente responde a pergunta dele. A partir de quantos por hora dá para fazer alguma coisa? Ah, tá. Ele quer dizer, tipo, para ele sobreviver e ainda salvar um dinheiro. Isso tudo vai depender muito do lifestyle que a pessoa tem, sabe? Por exemplo, qual que são seus gastos fixos? Eu sei quais são os meus gastos fixos. E eu tenho uma meta. Então, geralmente eu gasto menos do que eu ganho. Então, essa meta que eu tenho, é isso que vai estabelecer o que é que eu vou salvar ou não. Tem gente que vai trabalhar só para pagar as contas, se ela quiser uma vida de lifestyle, de comer todo dia na rua, de porque uma das coisas que eu vejo, né, desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi as duas coisas que eu priorizei. Eu falei assim: aonde vai o maior percentual do meu dinheiro aqui nos Estados Unidos? E eu identifiquei que o maior percentual do dinheiro nosso vai no aluguel e vai na comida. O que que eu fiz? Não como na rua. Eu faço a minha comida da semana, faço as minhas marmitinhas, faço o meu cardápio. Se eu vou em algum lugar, compro as minhas frutas, faço os meus snacks, as minhas porçõezinhas de fruta, tem tudo separadinho. Então, se eu vou na rua, eu tenho um casezinho que eu coloco ali a minha marmita, eu sei que eu vou ficar muito tempo na rua, coloco minha marmita ali, coloco os meus lanchezinhos e eu levo isso comigo. Porque aí eu vou comer, parei ali no posto, vou lá, peço o 7-Eleven para esquentar, esquento, como dentro do carro, como na praça, como em qualquer lugar. Então eu tô economizando. Se eu for ir comer, talvez eu vou gastar 25, $30. Imagina eu gastando isso todos os dias. Então, a primeira coisa que eu fiz economizar foi na alimentação. Então, eu como fora? Como, mas não é todos os dias, não é todos os finais de semana. Eu tenho uma meta. Poliana, você pode gastar por semana só $200 comendo fora. Então, se a minha meta acabar, eu não vou comer fora. Pode o Roger tá indo, pode a Thay tá indo, pode ser meus amigos, meus best friends. Gente, eu não tenho dinheiro, não vou. Por mais que eu tenha lá um dinheiro que eu poderia utilizar, não posso utilizar o da semana que vem. Não, não vou utilizar o da semana que vem. Então, eu tenho uma disciplina. E, e o que mais leva o dinheiro da gente é o aluguel. Por exemplo, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho uma vida confortável? Tenho. Mas hoje eu tenho 2 quartos aqui, vazios, na minha casa, e que eu faço Airbnb neles. Com o Airbnb que eu faço, eu salvo o dinheiro do aluguel. Então, o que que eu penso? Eu tenho que salvar o dinheiro do aluguel e tenho que salvar o dinheiro que eu gastaria só com alimentação na rua. Então, se eu começo economizando isso, eu já economizo muito. Agora, pode ser que a Maria, ela fala: "Não, eu quero ter o luxo de morar sozinha, vou morar no apartamento sozinha", então ela vai bancar do bolso dela no mínimo $2.000 sozinha. Então eu prefiro não ter tanto luxo e ter o meu pé de meia para construir o meu futuro de amanhã e para amanhã ser uma milionária, então eu economizo hoje, ou eu posso resolver viver um lifestyle que eu vou viver só para pagar as contas. Então eu que decido o estilo de vida que eu quero ter. Mas no mínimo, no meu ponto de vista, uma pessoa para pelo menos pagar as contas aqui nos Estados Unidos tem que fazer pelo menos $800 por semana, aqui na Califórnia. Se fosse lá em Boston, eu diria que
que uns $600 seria o suficiente por semana. Mas aqui na Califórnia eu diria que, se a pessoa for econômica, 600 até dá, mas para ficar mais confortável, não precisar ficar se regrando muito, né, comer pelo menos 1 ou 2 vezes no mês num restaurante e tudo, uns $800 por semana é o mínimo que você tem que fazer para conseguir salvar um pouco de dinheiro. Eu sempre divido assim, né? A primeira semana, aluguel, a segunda semana, carro e seguro, terceira semana, sei lá, despesas da casa, alimentação, e a última semana, lazer e mandar para o Brasil, guardar, projetos, whatever. Eu sempre divido mais ou Uhum. menos assim. Sim. E o caminho é esse. Então, assim, tudo depende do lifestyle, né. Se você quer morar sozinho, ter o luxo de morar sozinho, numa região muito top, isso e aquilo, então mais dinheiro você vai ter que fazer. Se você quiser levar uma vida, como a classe média dos Estados Unidos leva, $800 é muito dinheiro para cá, porque o poder aquisitivo que a gente tem com o dinheiro aqui, ele é muito grande. Dá para você ter carro do ano, dá para você, alimentar muito bem, morar razoavelmente bem, né. Porque aqui nos Estados Unidos eu particularmente, eu não vejo lugar ruim aqui. Todo lugar aqui é bom, só que tem uns lugares que são mais centralizados e outros descentralizados, então depende de onde você vai escolher viver. Então, é muito arriscado falar um número muito exato, porque depende do lifestyle que você quer ter. Então, se você quer morar sozinho, seu custo vai ser outro. Então a base que eu faço é: qual é seu custo, fixo para viver, para comer, dormir, locomover, né, ou seja, casa, transporte e comida. Então, se os seus gastos fixo é 2.000, então óbvio que você vai ter que fazer mais do que 2.000 para poder viver e guardar um pouco de dinheiro. Então, tudo isso vai depender da escolha que você vai fazer, né.